Eita, acho que o nosso tempo expirou, né? Mas vamos voltar. Vamos esperar a professora Marta entrar. Obrigada, Caju. Beijinho, minha querida. Também sou sua fã. Ui, caiu tudo aqui. Vamos voltar. Galerinha que tá entrando agora, que não tava na anterior, foi porque o Instagram encerrou aqui por conta dele mesmo. Gostei. A conversa tava tão empolgada que encerrou. Mas eu já coloquei lá no IG, né? Quem quiser dar uma passadinha lá depois. Então, Aline, eu acho que essa. Espera mais um pouquinho, pode ir falando já. Acho que a Pode, galera. enquanto isso eu vou me apresentando de novo, que o Baci Bruna pediu. Olá, Tá. pessoal. A segunda parte da nossa live, que a conversa estava tão boa assim. Eu sou a Aline, faço parte da Confraria das Olobás, pesquiso a respeito de educação nos terreiros, terreiro como forma de educação. E hoje tem aqui a professora Marta, que eu já falei que sou muito fã, entendeu? Babo mesmo, entendeu? Porque foi minha orientadora e trouxe para minha vida e perturbo. De vez em quando vou lá no WhatsApp dela e fico perturbando, perguntando as coisas, entendeu? Então vamos lá, galerinha. Alguém tem alguma pergunta? Eu só Estávamos queria falando fazer sobre... um comentário sobre o que você tinha falado de se aprender, né, de ensinar. Eu sou filha do Babalorixá Daniel de Iemanjá, e ele fala uma coisa que eu considero muito importante, né? Que os rituais precisam fazer sentido para a pessoa. Ele precisa entender o que está acontecendo ali. E aí, principalmente, quando eu vejo isso com as crianças e os adolescentes, quando o ritual faz sentido para eles, eles compreendem o que é o candomblé, eles lidam de uma forma menos dolorida com os racismos religiosos que eles enfrentam, principalmente nas escolas. Né? Então, fazer isso tanto das crianças e dos adolescentes, mas para a gente também, que é mais velho, eu não falei o tempo que tem santo, né? O Márcio está pedindo para falar que eu tenho iniciada de Oxum há 20 anos. Então, a gente aprender, fazer sentido, compreender o que tá acontecendo nos rituais, isso é importante. Claro, tem as coisas que eu não entendo, mas eu acho que não custa nada você explicar que orixá é esse, qual é o Itã, né, que a gente aprende, que a gente conhece do seu orixá, por que dessa comida, por que desse ato do orixá, né, por que ele dança assim, não dança assado, por que ele carrega esse paramento e não outro. Então, quando isso faz sentido, né? Quando se compreende o que está acontecendo ali, quando se compreende os rituais, eu acho que é uma estratégia para empoderar a gente também, para dar conta dessas questões que a gente sofre para além dos muros, para além dos muros do terreno, né? Sim, assim, é trazer do mundo das ideias, né? Ou como o professor Arthur, que é o professor lá do Pedro II, né? Que eu fiz um curso de Uhum. cultura iorubá com ele. Aí ele chegou e também após, né? Ele pegou, virou para mim e falou assim: que quando tira do metafísico e traz para o físico, né? Aí ele faz total sentido, porque às vezes você tá ali e não está fazendo realmente sentido. E assim, acho que por isso muitos abandonam. Né? Muitas pessoas abandonam os terreiros, né? E viram os evangélicos, os novos cristãos e tal, justamente por isso, porque não vem sentido naquilo. E quando eu digo assim, eu digo, olha, vá procurar entender, entendeu? Entende, vê com outros olhos, né? Não vai chegando no lugar e achando assim, porque falam muito da matança,
né? Falam muito da matança e tal, eu falo, digo, gente, não é matança, entendeu? Você está fazendo um sacrifício, aquela comida ali, eu digo, e tem em todas as religiões, se você for estudar a história das religiões, leia sobre outros assuntos que você vai ver que está ali, ó, o bichinho ali, você fazendo sempre aquele, né? Eu digo, então, a gente se alimenta deles, é axé, né? A gente chama de axé, a gente come axé, né? A gente come, a gente doa para outras pessoas, tipo lá no terreiro, a gente dá para as pessoas que nós sabemos que às vezes não têm acesso, é a única carne que eles têm, né, acesso, então a gente dá para as pessoas, eu digo, olha, tem toda uma outra história por trás, procure saber disso, né, procure entender, por que eu sou assim, eu tenho uma irmã de santo que ela sempre fala assim, eu sou desse jeito porque eu sou de Iemanjá. Eu digo, olha, Iemanjá tem nada a ver com isso não, entendeu? Digo, Iemanjá tem nada a ver com isso não, tá? Então vamos situar aqui primeiro, né? E assim, com relação às crianças de axé, lá no terreiro nós só temos um, tá até aí a minha comadre na live com a gente, Bárbara, a gente só tem um, né? Um bebezinho que é o meu afilhado, Ricardo, lindo ele, mas essa a madrinha babona, mas assim, foi muito, para mim foi muito significante, porque quando ele fez um ano de santo, né, ele foi feito dentro da barriguinha da mãe dele. Quando ele fez um ano de santo, ele já estava andando assim meio, e eu fui ensinar, eu digo, vamos aprender a bater cabeça para o santo? Aí peguei, botei ele lá, e assim, quando foi na hora do ritual, ele abaixou direitinho e fez, eu fiquei assim, boba. Eu digo, meu Deus do céu, olha Ricardo fazendo as coisas. Então, assim, é muito legal, é muito enriquecedor. A criança, ela aprende, eu tenho na escola alguns que são de candomblé, e eles têm realmente uma outra postura, né? Eles brincam, lógico, igual toda criança faz bagunça, né? Quando o espírito está do lado, o diabo está do lado, meu Deus do céu, deixa a tia Aline louca. Né? Mas assim, eles sabem respeitar, às vezes, quando um olhou, que eu sou outdoor de macumba, como meu irmão fala, né? Eu tenho tatuagem de obá, um monte de coisa, tem gente que não gosta, eu gosto de tatuagem, então, entendeu? Ainda mais que a minha filha é tatuadora, então eu tenho. Eu tenho. Babá briga comigo, mas eu tenho. Então, e, e assim, quando ele isso também, né? A gente orienta, mas não proíbe, né? Não, ele pegou e falou assim, explica porque isso aí não é proibir cada um faz suas escolhas, né? Ele pegou e falou assim, olha, tem épocas do ano que você sabe que você não pode abrir nada na tua pele, né? Aí eu digo, tá, pai, mas só uma tatuagem, era uma que eu pedi, eu já tinha uma enorme no braço antes de ser do santo. Quando eu chegar, eu digo, só uma. Ele, tá, uma pode. Aí eu tenho 17. Mas tudo bem. Dessa uma se transformou em 17. Mas ele falou, ó, tu sabe que tem aquele mesinho do teu odul que tu não pode fazer nada, não sei o que. Eu digo, não, tá tudo bem, tá? Beleza, eu cumpro, entendeu? Eu acho que eu fui uma neófita de um ano que eu cumpri minhas coisas direitinho, e olha que o preceito, eu digo, olha, é um ano que eu não tenho, eu não sinto saudade dele, aquele ano, entendeu? Depois do santo, eu não sinto saudade dele, mas eu falo muito para os meus irmãos que vão fazer o santo, eu digo, olha, eu sempre, toda a obrigação que tem no barracão é sempre a Aline que está lá, né? Eu gosto, faço questão de estar. Eu adoro tatuagem, acho lindo. E aí minha mãe não deixava fazer. E aí quando eu entrei pro candomblé, aí minha mãe falou assim, agora que você não vai fazer mesmo, porque no candomblé não deixa. E aí o papai me explica o momento em que cada um tem um momento porque descabia o corpo, né? E lá é uma restrição pra gente a tatuagem. Mas as pessoas acabam fazendo. É explicado o momento que a gente abre o corpo. A gente tem uma tatuagem específica. Sim, né? Ele fala, tem lugares que eu posso fazer. Essa coisa do não pode, é proibido, castigo dos cristãos, a gente não tem isso, né? Então, as pessoas têm livre para fazer. Tem umas pessoas perguntando indicação de livros e vídeos.
Tem, tenho alguns vídeos, um canal no YouTube. Eu esqueci o nome da mãe de santo, que ela é de Nanã. E ela tem feito uma série nesse momento de pandemia. Pena que eu não consigo abrir meu WhatsApp aqui para ver o nome dela, mas eu posso te passar depois e você passar para Sim, eu não consigo o uhum. nome da pessoa que perguntou. Mas tem um canal no YouTube que ela conta alguns instantes. Tem a Cor da Cultura. A cor da Tem cultura. algumas mães de santo, como Mãe Beata de Iemanjá, ali que contam alguns instantes também, né, na Sim. série Cor da Cultura. Agora, os livros, os que se aproximam mais dos instantes da casa que eu faço parte, são os livros infantis, que eu acho o máximo, que eu adoro, né? E aí é legal quando eu já fiz essa experiência de levar para o terreiro e entregar na mão das crianças, e eles começam a identificar, né? Eu fiz isso já tem uns anos já. E eles começam a identificar. Os que eu mais trabalho, tem um até que é o Prande para criança, é legal, você tá vendo? Bem fácil. Esse aqui, ó, que é do Prande. Aqui tem a história do Canchonchon Adé, tem várias histórias, não é uma só. E é bem interessante, tem a história dos Ibejes com Iku, né? Isso para adivinho. Um livro para criança, do Reginaldo Prando, que é extremamente interessante. E tem a coleção que é da Cadina Cunha. Eu emprestei para algumas orientandas. Tem uma que tem que me devolver, mas ela foi para Portugal, não deu para me devolver. Eu falei que eu vou lá em Portugal atrás dela pegar meu livro. Olha, desculpa. A Carolina Cunha também tem militantes bem próximos da gente. Tem esse de Ogum, mas ela tem de Iemanjá, falo do Itã, até de Iemanjá Sabá, ela cita o nome de Sabá no Itã. Tem esse aqui, que é de Exu, né? Aqui ela mistura um pouco com Ifá, mas está bem próximo da gente, Exubara. E tem outros livros que estão emprestados, e aí acaba. Então, eu acabo perdendo. Ele mudou de publicação. Eu tenho alguns artigos publicados, mas falando sempre sobre educação nos terreiros. Tem a minha dissertação também, que é sobre educação nos terreiros e redes educativas. A gente pode estar, depois eu posso estar passando. Alguém pode entrar em contato comigo pelo meu próprio Instagram, que eu acho que está aí, né, no nome. Só entrar em contato no direct que eu mando os textos. Eu tenho que conseguir reunir num link em que está todos os textos, os artigos. O livro da dissertação ainda não saiu, está passando ainda. É um projeto, né, de lançar a dissertação. E eu acho que e tem muita gente produzindo, né? Muita gente produzindo. Para quem tem interesse em estudar educação nos terreiros, tem a Wanda Machado, que é a Iaia Bela, do Opofonjá, na Bahia. Ela agora acabou de lançar um livro que eu estou até trabalhando com ele, que é o Ire Aió, uma epistemologia afro-brasileira. Né? Para quem tem interesse, ela faz um estudo da escola pública que tem o quintal do Opofonjá, lá na Bahia. Sim. Então, pensar a relação dessa escola que está no quintal do terreiro e o terreiro é bem interessante. Ela tem outros artigos também e tem vários vídeos. E ela é uma contadora de Itã. Então, se no YouTube digitarem Wanda Machado, vocês vão achar, com certeza, visitantes interessantíssimos para se pensar. E para assistir mesmo, né? Que ela contando história é um encanto. É uma mulher que eu acho muita gente contando história. Eu acho que é um pouco isso. Os que eu, assim, tem um livro que eu uso bastante, né, para os meus alunos que são pequenininhos, e às vezes até para uns, né, que quando eu estou dando aula no pré-vestibular, eu também começo com alguma historinha daquele livro Lendas de Exu,
né? Eu Ah, é sempre ótimo, eu né? uso bastante. Uso a historinha da língua, e assim, acho que jovem, adulto, ele encaixa assim para todas as idades. E para maior, né, e tal, os Caminhos de Odú de Agenor Miranda, acho que Sim. bem esclarecedor, né? Eu acho que Eu esses dois. Até os livros, alguns livros do Beniste, eu gosto de alguns, porque quase Sim, todos eles têm tã. Aquele Águas de Oxalá tem bastante tãs interessantes ali que circulam nos sim, terreiros, para quem se né? interessa. E para quem se interessa em aprofundar, para pensar como a gente recebe influências da Nigéria para cá, como é que se deu essa influência afrodiaspórica, né, nos terreiros, é interessante consultar o blog de filosofia africana do professor Anderson Flor, né? Ali ele tem textos africanos e tem textos afrodiaspóricos. E aí tem autores que ajudam muito a gente, autores e autoras africanos, né, como a própria Oyun, está traduzida lá no livro dela, a maioria são em inglês. O que não é em inglês está disponível em PDF, está em espanhol, mas aí você chama, o professor Anderson falou mesmo que chama atenção, porque essa tradução em espanhol é uma tradução bem machista, então mas aí a gente pode ler com cuidado, né? Esse livro é antes desse artigo que eu citei para vocês da Marca Potência. Todos os artigos dela traduzidos estão nesse blog de filosofia africana, que eu super recomendo. E ali também tem uma concentração de campo de terreiro pesquisando. Né? O próprio professor Anderson é um homem de terreiro, enfim, outras pessoas que são de axé e estão dentro da academia pesquisando, que é bem interessante. E aí você tem conceitos como epistemologia ancestral, filosofia do encantamento, quer dizer, são pesquisas que ajudam a gente a compreender o nosso universo mesmo, né? E Sim. como o candomblé foi se constituindo e construindo, e acho que é fundamental. E aí a gente adquire esse conhecimento e vai barrando essas influências ocidentais que tentam Sim. entrar nesse espaço. A gente já está mais ou menos, bom, isso aí eu li, tá, tô ligada que isso não é nossa prática, não faz parte do nosso contexto. Tá? Não. Ficar ligado, que não é africanizar o candomblé, até porque a gente é de matriz africana. Quando se reuniram aqui para construir os candomblés, eles reconstruíram e significaram, como você falou, a questão da religiosidade que veio de lá para cá, dos centro-africanos, dos Nagô Yorubá, do povo Fon, foi tudo ressignificado. Então, não é o mesmo culto, pode ser até aproximado, pode ser similar, mas não é igual. É outra perspectiva, é outra pegada que a gente tem, porque eles precisaram se adaptar. Vamos lá, a gente tem Vodum dentro do candomblé de Orixá. Pois A é. gente tem Orixá de Vodum. Por quê? Porque eles estavam juntos, eles trocavam receitas, eles conversavam. O livro do professor Agenor Miranda, ele mostra um pouco isso, né? Vai falar um pouco disso, da troca de cartas entre as mães de santo, né? Enfim, essa troca de informações. E antes, então, período senzala, em que eles foram escravizados e foram sequestrados para cá, essa junção era muito grande, né? De várias denominações reunidas e se reorganizando e recebendo suas práticas religiosas, mas todos são culto ancestral, a natureza, e é um termo importante para a gente. Eu lembro muito na primeira aula lá do IPN, que o professor Maurício, né, ele deu a primeira aula, a aula magna, e ele falou que o que nós conseguimos fazer aqui no Brasil, eles não conseguiram fazer lá, porque nós juntamos todas as tribos, né, e fizemos o candomblé, né? Ele, olha, vocês conseguiram uma coisa aqui que a gente não conseguiu lá, né? E assim, eu brigo muito por essa negritude do candomblé,
por esse matriarcado do candomblé, que eu digo, temos casas que babalorixás estão à frente, mas o papel da mulher é primordial dentro do culto, né? Até porque os homens iam, né, para a roça, aqui na colônia, né? Eles iam para as lavouras e tal, e quem ficava responsável mesmo eram as mulheres, né? Eram as mulheres que estavam ali cuidando do ibá no seu dia a dia, e indo lá quando a louça estava quebrada e fazendo seus ibás, né? Eram as mulheres que estavam sempre, né, fazendo esse papel. A mulher ia para a feira vender as coisas para poder arrumar o dinheirinho para trazer, para poder libertar, às vezes, um ente querido ou alguém da sua família que ela conseguia saber aonde estava. E, assim, isso a gente tem que trazer muito para o nosso dia a dia. A minha filha é muito engraçada, ela diz assim, vocês macumbeiros são muito engraçados, porque caiu um raio, vocês estão, epa, rei! Chega na floresta, pede licença, passa na encruzilhada, tá pedindo com licença quem tá aí, entendeu? Então, assim, realmente achar que tudo faz sentido, tudo tá ali, não é à toa, eu tô aqui porque todos nós estamos, é todo um sistema de cultura, é todo, quando você entende realmente por que você está no candomblé, né? Por que você entrou ali, o que foi que te levou, aquele axé que eu digo assim, o axé que entra em você e explode, né? E quando você sente isso, né? E você vê que aquilo faz sentido na sua vida, é maravilhoso, você acaba preconceito com outras coisas. Eu digo, lógico que todo mundo tem um certo tipo de preconceito dentro de você, até porque nós temos toda uma construção de sociedade que é terrível, mas assim, já quebra muita coisa, né? Outro dia nós tivemos dentro da confraria uma discussão a respeito de pessoas trans, que isso está muito evidente, né? E está tendo embates terríveis dentro do próprio candomblé com essas pessoas, né? E aí me falaram uma vez assim, e se você fosse uma mãe de santo, tivesse uma filha de Obá feita aí, que pelo menos na minha casa é assim, mas conheço homens que são de outras casas que são feitos para Obá, né? Feito para Nanã, tem o próprio crioulo de Nanã que já está aí há não sei quanto tempo, mas na minha casa não se faz, nem Euá, nem Obá e nem Nanã. Eles nem na roda eles entram, né? Quando o Obá está dançando, os homens se abaixam, não tem esse negócio. Mas com relação às pessoas trans, né? Se você tivesse uma filha que tivesse sido feita e tal, e que depois fosse viver a sua identificação e tal. Aí eu até falei uma coisa assim que depois eu me questionei. Eu digo, olha, se eu fosse a mãe de santo, ela não viraria mais Iobá. Ela cultuaria, falei. Eu digo, por que ela não quer se reconhecer como homem? Na minha casa, homem não entra na roda de Iobá. Ela é um homem. Já foi encantado orixá, né? E aí, uma coisa que o pessoal tem falado muito, né? E até um professor falou, tem que perguntar ao orixá, que a gente tudo pergunta ao orixá. E o orixá, quando a gente pergunta, a gente vê que a gente é muito mais cheio de preconceitos e dificuldades que o orixá. Com certeza. Já está consagrado, o orixá já corre na veia dela. Eu fui perguntar para o meu babá. Eu fui perguntar pro meu babá, levei um coió que ele pegou e falou assim, quem é você perto do orixá? Eu digo, meu Deus, pai, entendeu? Ele pegou e falou, não, minha filha, não é você que tem que responder isso. Entendeu? Eu digo, não é você. Do mesmo jeito, se fosse um homem, né, que depois se reconhecesse com o gênero, né, que ele quer e tal, e dissesse que era mulher, aí, e se fosse Ogã? Aí eu digo, eu não sei. Aí depois que ele me falou isso, se fosse um homem e tal, fosse feito por orixá, e que ele era um Ogã e tal, e depois ele, né, se reconhecesse com o seu gênero e tal, o gênero. Aí eu peguei e falei, eu não sei o que eu faria. Eu não sei. Aí ele, minha filha, tudo se pergunta ao orixá. O orixá. Ancestral sabe, a gente não sabe de nada.
Só que eu peguei e falei, eu digo, tive um embate com as meninas, eu digo, não, eu não deixaria de jeito nenhum, e não sei o quê, porque se reconhece como homem, e não sei o quê. Aí depois e fui perguntar, porque assim, eu pergunto muitas coisas para ele, eu digo, eu vou encher seu saco o resto da vida. É igualzinho eu falo para a professora Marta, sabe, gente? Eu vou encher seu saco. Professora, eu vou encher seu saco. Mas é assim, eu peguei e falei para ele, eu digo, pai, e se fosse uma pessoa assim? Aí ele, quem é você perto do orixá? Porque ele me pergunta ali, o que que você faria? Eu digo, eu não ia deixar, ia cultuar, ia cuidar lá do santinho dela, lá dentro do roncó, ia fazer as coisas dela, a obrigação dela, mas virar no santo não ia. Aí, babaca, quem te disse que tu manda alguma coisa? Aí não pode ser que a gente lida com a ancestralidade, né? Eu costumo dizer que a gente não manda na ancestralidade, né? A gente fala, arbítrio, tem isso e aquilo, sim, mas quem manda na gente é a ancestralidade, ela que determina o caminho da gente. Eu não dou passo se eu não perdi meu pai de santo para jogar, né? Até para a própria pesquisa, desde o início, eu pedi para perguntar se tinha autorização para fazer a pesquisa. Quando eu passei para o doutoramento, que eu demorei a passar para o doutorado, e aí quando eu passei tinha mais de uma opção, eu fui para a mesa de jogo para saber o que era melhor, o que não é o que era melhor, qual era o caminho. Porque eu falou, o caminho é esse, fácil não vai ser não, mas é esse. A gente chega a essa que era mais fácil. Fácil não vai ser não, mas não é esse daqui. Então, a gente... E aí tá o livre-arbítrio, eu podia obedecer ou não. Sim, é verdade. A participar de uma religiosidade, né, que tem ancestral que te orienta, porque são orientações que eles dão pra gente. Eu acho que não faz sentido eu não escutar essas orientações, né? Mas isso aí é uma coisa pessoal, né? Cada um compreende essa relação com a ancestralidade. Afronta, gosta de afrontar, que é mais estampado. Enfim, isso é de cada pessoa, né? Não dá. É igual falar, na tal casa faz isso, está errado. Não, eu não digo que nenhuma casa está errada. Na minha, é o que você falou, na minha casa não faz isso, na minha casa não pode isso. Não dá, né? Você está certíssima quando você diz, algumas casas a pessoa está bem, deu certo para ela. É a casa, é o ritmo da casa, são as tradições daquele espaço religioso. Outros espaços não têm essa mesma tradição, né? E eu acho um pouco isso que falta para a gente se fortalecer, né? Esse respeito pelos espaços que são diferenciados, né? É um pouco isso que a gente precisa ter, de não ficar falando, eu acho que a gente está ligada nessas questões, não é o que está errado, é a tradição daquele espaço, né? Ou a tradição do nosso próprio espaço religioso. Mas aí eu fui ter esse entendimento, né? Assim, não quando eu entrei no candomblé, que é o que eu falo pro pessoal. Eu digo, olha, eu entrei no candomblé muito crua, apesar de já ter uma vivência dentro de um terreiro de mina, né? Lá no Maranhão, o tambor de mina. Só que é completamente diferente. Eu digo, gente, tudo é diferente lá dentro. Mas assim, eu já tive, já participei de embates terríveis. Por causa disso, eu digo, olha só, não adianta você falar assim, porque tá certo, tá errado, tá não sei o quê. Eu digo, olha só, passa por uma peneira de búzio? Passa. Eu digo, então, minha filha, eu não vou dizer, não sou eu que vou dizer que tá errado, né? Eu digo, já fui, mas isso eu aprendi na pós. Isso eu aprendi na pós. Isso eu aprendi, tanto por isso que eu brigo muito para as pessoas, eu digo, vá buscar conhecimento. Vá buscar conhecimento, seja para você dizer assim, eu não quero isso da minha vida, entendeu? Mas vá buscar conhecimento, porque abre realmente seu olho. Abra as escutas também para a sua própria ancestralidade e para os ensinamentos da sua casa de santo. Você abrir a escuta. Porque uma coisa é você só ouvir, outra coisa é você
tá com a escuta aberta Sim. para E a você, ancestralidade de agora, e a ancestralidade usa todo mundo dentro da casa de santo. é muito fácil você trabalhar no individual. É o que eu falo sempre com Uhum. o povo, assim, eu digo, é muito fácil você trabalhar no individual. O difícil é você trabalhar no coletivo e que todo mundo saia bem. Entendeu? Não é para você, eu quero a minha prosperidade e o outro se vier lucro. Eu digo, não é isso. Quando a gente está num terreiro, você tem que ver que todo mundo tá bem. Eu digo, eu não sou hipócrita de ficar assim, eu não vivo ligando, entendeu? Para as pessoas perguntando, e aí, como é que você tá? Não sei o que, eu não vivo fazendo isso. Mas assim, eu gosto de saber que os meus irmãos de santo estão bem, eu gosto do pessoal estar lá, apesar de eu sou muito chata lá dentro do barracão, sou completamente diferente do que eu sou aqui fora, assim, a respeito disso. Porque eu sou muito chata com horário, eu sou muito chata, eu já estava desesperada, e a Bruna estava vendo, eu não estou conseguindo falar com a Gisele, e não sei o que, não sei o que, eu já começo a ficar assim, as minhas coisas têm que ser muito certinha, tudo muito metódico no lugar, porque senão eu me descontrolo toda, e aí eu quero logo brigar, mas eu vejo assim, e tem até uma pergunta e a Bruna perguntando, né, para a senhora, se tem alguma diferença do candomblé, a senhora vê a diferença do candomblé de antigamente para esse candomblé de agora, principalmente para as mulheres e para os jovens, né? Se tem essa mudança assim significativa? Eu não sei se é mudança, né? Mas eu fico pensando que antes as casas eram mais unidas, eu acho, né? Tinha uma troca maior. A gente ainda tem aqui, em alguns lugares, aqui em Caxias, principalmente, a região que eu moro, ainda tem uma troca maior de um terreiro visitar o outro, época do Lubagé, bater na porta para rezar para o Molu junto. A gente ainda. Mas isso é raro hoje em dia a gente encontrar ainda, né? Até por conta da própria segurança, né? Sim, Não é uma questão tranquila. Aqui, por exemplo, ano passado a gente passou bastante sufoco aqui por perto, não onde está o barracão, mas onde eu moro, a gente percebeu uma dificuldade em relação à violência mesmo com os terreiros, com o povo de terreiro. Eu acho que a diferença que eu lamento é essa, né, de estar mais junto, de não fazer tanta diferença aquele ditado que a gente tem, gíria, né, que a gente tem que ter cada queto no seu queto, né? Isso eu acho muito bom. Eu acho que a gente é aquilo, a gente não veio de grandes senzalas juntos, né? Foi daí que vem, né? Então acho que essa prática da irmandade entre as casas é importante, né? Visitar a casa do irmão, perguntar se está precisando de ajuda, para o filho que está recolhido, né? Eu acho que sinto bastante falta desse movimento que eu ainda vejo, mas muito, muito reduzido. As pessoas se fecham muito nos seus próprios terreiros, né? Eu acho que isso dá uma quebrada nessa filosofia de terreiro mesmo, né? Que a gente deveria dar uma valorizada. Acho que essa é a grande mudança que eu assisti uma palestra uma vez que o professor falou que isso acontece, esse racha acontece principalmente na década de 80, quando os antropólogos entram com força nos terreiros, né? E aí começa essa coisa aqui, não é diferente, é outro candomblé, não sei. E aí começa, não sei se isso é verdade, eu nunca pesquisei a fundo para comprovar, mas que eu sinto que isso é um ponto que atrapalha a gente, né? Acho que atrapalha a nossa prática de filosofia de vida. Eu acho que atrapalha sim, né? De ser mais unido, de estar mais, de visitar casas filosóficas, independente se é Umbanda, se é Homolocô, se é, entendeu? Independente de que nação está ajudando o seu vizinho, é seu vizinho, né? Aqui tem muito terreiro aqui em Santa Cruz da Serra, muito terreiro. Então a gente tem muitos vizinhos, né? E a gente não é tão só em algumas épocas específicas, né? Que é mais a época do Lubagé mesmo, que a gente tem mais essa. A gente... Na minha casa a gente não tem essa prática, né? Tem até um terreiro próximo,
mas eu não sei se é porque é de outra nação. Aí Não, eu a realmente gente não também sei. não sai, a gente não sai, mas a gente recebe. As pessoas bate na porta, a gente abre, recebe, reza, como Lu, né? Eu não, na minha casa não tem essa prática. A gente não tem essa prática. Eu não sei também se é por causa da violência, né? A minha rua é fechada, né? O tráfico fechou um pedaço da rua, a gente não consegue, não pode ir para o outro lado. Então também não sei se é por causa disso. Mas no Nordeste, tipo lá no Maranhão, né, tem muito isso. Quando se batia o tambor na casa da minha avó, todo mundo, ninguém batia nas outras casas, porque todo mundo tinha que ir para a casa da minha avó. Aí todo mundo batia lá o tambor, ficava, não sei o que, não sei o que. Até porque, assim, eram giras que duravam 3 dias, 4 dias, durava muito tempo, se dormia lá, ficava lá. Eu lembro disso, eu era pequena, mas eu lembro bem dessa dinâmica que tinha na casa da minha avó, né? Das pessoas, e dela ir também, vamos pro tambor na casa de não sei quem, vamos pro tambor na casa. Eu lembro muito disso, né? E independente se era da religião, se não era, a minha mãe, quando ia do Rio para o Maranhão, ela ia junto, entendeu? E minha mãe não é da religião, mas ia junto para a festa, ajudava a fazer o café de madrugada, e era assim, né? Bem isso. Eu não vejo muito aqui, né, no Rio. Assim, geralmente um é convidado, eu já fui convidada para ir na casa de outra pessoa já foi, quando tem festa lá na minha, é convidada, mas assim, realmente a gente, não, vamos na casa de fulano, vamos bater lá, não sei o quê. Realmente, na minha casa não tem essa prática. E realmente. Aqui a gente ainda tem, assim, por ser uma casa que tem bastante filhos, ainda tem agora os filhos que estão abrindo as casas, né? E aí, Sim, essa dinâmica de um irmão ir lá ajudar, e o Ogã vai lá para ajudar a tocar, ou para fazer os rituais, enfim. E aí sim. começa a ter de novo a retomada desse movimento, né? De um É, visitar a casa do lá outro. na minha casa, É tirando um as Iabá, caminho, né? eu sou a mais velha, né? Tirando a Iaquequerê e a Iabacê, eu sou a mais velha, eu sou a primeira filha da casa, né? Meu babá tinha uma casa em outro lugar, teve que sair de lá e tal. Aí os filhos, porque nós somos para Imbariê, então foi longe, a maioria não foi, né? Foi só um pouquinho e tal. Então, assim, eu sou a mais velha, né? Eu tenho 6 anos de santo. Vou fazer mês que vem ainda 6 anos. Então, eu sou muito novinha ainda, não sei, né? Mas talvez quando a gente tenha, né, tiver filhos mais velhos, irmãos mais velhos e tal, que possa ir. Mas por enquanto ainda não é prática na minha casa e eu sinto falta disso. Eu sinto Agora, muita uma falta coisa de que eu ir pra acho casa da muito minha avó. interessante, lá em casa a gente tem muitos amigos do axé, que são pessoas Aham. que não são candomblecistas, mas que gostam de ir às festas, que vão, ajudam a casa, visitam a casa, levam outras pessoas para conhecer a casa, e a gente chama de amigos do axé. Né? São pessoas que Hum. têm outras religiões até, enfim, e visitam a casa, né, sem problema algum. É, e no final do candomblé, o babá Daniel sempre tem o hábito de contar o itã daquela festa, do orixá daquela festa, explicar que candomblé foi aquele, que tipo de obrigação foi aquela, porque ele sabe que tem muita gente que está ali e não é praticante, né? Então ele faz questão de explicar quando acaba, e depois a gente senta todo mundo para jantar e tudo mais, né? Então, acho que Sim. esses amigos do axé também, que é uma prática, porque eu até estava conversando outro dia, foi na aula que eu dei semana passada, que a gente tem algumas práticas de família que a gente identifica como práticas de candomblé, mas que são práticas de família preta, né? Que aí Sim. depende se É, você é do candomblé ou não. É o banho de poço, é o xarope de ervas, é sim. o banho de arnica, quando a criança cai, ou o chá de arnica. Enfim, Sim. as beberagens, né? Isso Sim. tudo que é uma coisa que a gente encontra aqui na periferia, né?
ainda sim. nas famílias, encontrava muito mais antes, mas ainda encontra, que são práticas que a gente identifica como práticas de terreiro, mas que na verdade são práticas das famílias pretas, são práticas afrodiaspóricas. Chás, Eu, remédios, beberagens, né? de dividir a comida. Eu lembro da minha avó, quando assim, a minha avó falava que ia para a roça, aí chamava os vizinhos todos e iam roçar a roça dela. Aí quando o outro Uhum. vizinho abria o roçado, aí os outros iam roçar o dele. Aí ela criava um porco, né? Aí a vizinha tinha manga no quintal, aí trazia para o porco dela também. Quando matava, dividia para todo mundo, entendeu? Então isso, assim, é bem característico, né, da raça negra. A gente dividir o pouco que tem, né? Uhum. Essa preocupação com o outro. Será que fulano tem o que comer? Leva lá pro menino. Menino, vem cá. Esse negócio da gente mandar a É. criança fazer o recado e tal. Isso tudo são, né, essas práticas assim. E o candomblé é preto. Eu brigo pra caramba por causa disso. Eu digo que o candomblé é preto, ele não tem outra cor, entendeu? Mas nós aceitamos todas as cores, nós aceitamos todo mundo. Não tem isso de exclusão, entendeu? Não tem isso de, Uhum. porque você está fazendo é pecado, entendeu? Tanto que as pessoas falam muito assim, porque, Oxum saía com Ogum, depois Oxum saiu com Xangô, depois Oxum saiu com não sei quem, Obá era, primeiro foi mulher de Ogum, porque Ogum estuprou Obá, não sei o que. Eu digo, gente, calma, primeiro que citando o estupro, nem tem assim, sabe? Eu digo, foi uma invençãozinha, tá? Eu digo, não é bem assim. Agora, é porque justamente a gente não tem essa ideia porque é pecado, porque. Eu digo, não, você faz uma coisa ruim, você tem a consequência daquela coisa ruim. Você faz a coisa boa, seu axé multiplica, você perde axé, você tem algumas atitudes que fazem você perder o axé. Eu digo, é isso. Eu digo, não vem com história de diabo pra cá, não, porque o diabo é cristão. Ele não é macumbeiro, ele é cristão, tá? Eu digo, não inventa. Eu digo, não tem essa história. Porque Exu, pegam muito, né, essa imagem de Exu. Eu digo, não, meu filho, Exu é mensageiro. Entendeu? Eu digo, É para, o grande negociador, né? eu fui dono do mercado, eu peguei e falei, meu filho, tu não faz comércio se tu não tiver Exu de frente. Entendeu? Eu digo, não vem não, tá? Aí eu falo muito isso, e eu fiz uma dinâmica uma vez, e que agora eu levo para vários lugares, que eu peguei uma Bíblia, eu peguei, acho que foi até o livro Mitologia dos Orixás, do Prandi, né? Peguei um livro de mitologia nórdica, peguei um monte de livro assim, né? Até o livro da Mulher Maravilha. Aí eu peguei e falei assim, eu digo, o que vocês acham desses livros? Porque é livro não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, pois é, por que todos esses livros aqui vocês aceitam e esse outro que fala de orixás vocês não aceitam? Eu digo que todos esses outros livros aqui, ele tem essa dicotomia de bem e mal. Nesse outro aqui não tem. Você A pode gente não procurar tem uma esse coisa de binarismo, diabo. né? Digo, você pode procurar uma coisa de diabo que vai te punir, que vai, entendeu? Que vai botar você, se você fizer uma besteira, você vai perder tudo que você tem e não sei o quê. Não tem dizendo nada disso, muito pelo contrário, fala de prosperidade, fala de você buscar suas coisas. Por que um é demonizado onde nem existe o demônio e esses outros aqui, todos que tem? Porque tem o tal do Ragnarok, tem o inferno, tem um monte de coisa Sim. nesse daqui, e nesses outros não tem, entendeu? Eu digo, então, gente, vamos procurar conhecer. Eu digo, olha, é uma cultura tão bonita, tão que te fortalece, você se sente empoderada. Depois que você sente que você conhece o poder dos orixás, o que eles podem fazer, e você se espelha naquilo. Não, eu sou filha de uma rainha, eu não posso ficar assim, não posso deixar minha coroa cair, entendeu? Porque eu sou filha de uma guerreira, sabe que é uma mulher que derrotava tudo quanto é homem que viesse na frente dela, que topava qualquer parada? Eu sou filha dessa mulher, então não posso fraquejar. Entendeu? Então, assim, isso tudo faz com que você se empodere, que você tenha uma outra visão de vida, que você ajude o outro, porque sabe que dentro do outro também existe um orixá, entendeu? Não, eu Uhum. vou ajudar o meu irmão, porque o orixá também está ali. Digo, eu não vou ser hipócrita de chegar e falar assim, eu vivo no mundo, no fantástico mundo de Bob, só tô feliz, os unicórnios, porque não é assim. Quando eu não gosto de uma Não. pessoa também, não tem quem faça. Agora, eu também, eu procuro respeitar. Eu digo, olha,
eu não vou falar bem, eu não vou falar mal, entendeu? Deixa ela lá, eu aqui, cada um Eu segue o seu acho que caminho. a gente não pode perder de vista, desculpa, que a gente está ali no terreiro para cultuar a ancestralidade, né? Não Pois pessoas. é, Eu acho que entendeu? isso é extremamente importante a gente não perder de vista. Claro, você vai ajudar a sua família de axé, tem que ajudar, mas você precisa cultuar a sua ancestralidade, escutar a Pois sua ancestralidade, respeitar. é. E a sua ancestralidade pede que você ajude e respeite a todos. A Não todos. deixe de ajudar, nem gostando ou não daquela pessoa. Você, segundo a sua qualquer ancestralidade, você precisa cuidar. Porque Pois aí, o tomar terreiro é isso, é o bênção, cuidado com o outro, né? O tempo todo. respeito. Tem que ver Acho o que tempo aí pra respeito. gente não cair sem dar Pois é, tchau, a hein? gente já está quase caindo. Então a gente vai encerrar. Já está escrito ali até encerrar. Vamos encerrar. Muito obrigada, professora. Muito, 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 muito axé na sua vida. Muito aqué, porque ninguém é de ferro. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a quem ficou com a gente aqui nas duas lives, que se estendeu até mais do que a gente podia. E eu tô muito feliz. Entendeu? Muito Ó, eu feliz. também quero agradecer. Obrigada, Confraria Olobás, que eu já sigo, mesmo sendo uma mulher de Oxum, mas achei a iniciativa extremamente importante, né? Juntar mulheres de axé, né? Então, agradecer a confraria, agradecer a você, Aline, né, por ter lembrado aí de mim, né, ter me chamado aí, a gente está sempre em contato, mas é importante a gente estar nesse movimento de divulgação das nossas pesquisas, que são pesquisas de terreiro, e falando e desconstruindo essas imagens que fazem da gente, né, de Sim. que povo de terreiro não estuda, povo de terreiro ou só sabem demonizar a gente, mostrar que a gente tem uma teoria, tem um respaldo, um referencial teórico dentro das nossas próprias casas. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Primeira live que eu faço que precisa abrir outra live. Então, acho que o Oh, papo foi bom, espero que tenham gostado. Modupé, obrigada a todos os filhos e filhas de santo da casa. Modupé, obrigada a todos vocês que estão aqui presentes, que mandaram perguntas, que participaram de alguma forma. Então, a Aline tem meu contato, aqui também tem o contato do Instagram, qualquer coisa aciona o direct, que a gente pode estender essas conversas, tá, gente? Mutumbá, minhas mais velhas, Mutumbá, meus mais novos. Axé, viu? A bênção de todos. axé, axé, obrigada. Beijo no coração. Beijo, tchau, tchau.